Meus amados irmãos eleitos em Cristo, salvo, predestinado, propriedade exclusiva de Deus, abençoados, você que anda por fé, você que é guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus, que tem Deus como único soberano, que reina sobre tudo e todos, que tem o domínio sobre todas as coisas, Ele que está no controle da nossa vida, pois vivemos sob os seus cuidados e sob a sua proteção. A honra, o poder, a glória, o louvor, a primazia é dele. Ele é o centro de tudo e de todas as coisas. É a Ele que nós enaltecemos e nos submetemos, pois, crendo, nós que somos uma unidade no corpo, e Ele é o cabeça. Que tenha você uma tarde que está por terminar super abençoada, porque você é um daqueles que toma posse de todos os dias como o melhor dia da sua vida. Querido, me ajuda aí a divulgar as mensagens do meu canal, para que as pessoas possam sair do engano, enxergar as verdades ou a verdade do Evangelho da graça de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só serão libertos conhecendo a verdade. Foi assim que aconteceu comigo, que aconteceu e está acontecendo com centenas de milhares de pessoas. A verdade, ela está chegando, ela está aparecendo. Vivemos durante anos e anos nesses lugares que eles chamam de igrejas, presos, aprisionados, tendo o homem como nosso cabeça, como uma autoridade espiritual, como eles dizem, sobre a nossa vida, obedecendo a eles em tudo, honrando eles, colocando eles em primazia, em posições de destaques. Querido, é assim que acontece nesses lugares. As pessoas fazem esforços para agradar esses homens, em todos os sentidos, em todos os aspectos, sem falar no maior, que é no final ou no início do mês, tirar 10% dos seus ganhos e entregar para eles. Convida-os para almoçar em suas casas, fazem o melhor neste almoço ou neste jantar para oferecer-lhes, quando muitas das vezes eles mesmos não comem uma comida tão excelente como esta que eles oferecem para os seus líderes religiosos. E as pessoas fazem isso na boa fé, pensando que está fazendo a obra de Deus. Queridos, eles precisam despertar. Os nossos irmãos eleitos, predestinados, precisam acordar para que possam viver como verdadeiros filhos de Deus, servindo a um único Senhor, professando uma só fé. Eu quero hoje falar sobre o tema, o que você precisa saber sobre a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, a contar do versículo 1, ele diz assim: ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebeste e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retendes tal como vos anunciei,
se não é que creste em vão. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressurgiu no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e por todos os apóstolos. E por último, de todos apareceu também a mim como um abortivo, pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, em que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Depois vocês prosseguem a leitura deste capítulo 15. Irmãos, o grande erro que nós cometemos, e eu cometi durante anos e anos, foi fazer a leitura da Bíblia de uma forma sem respeitar o destinatário, o remetente, sem respeitar o tempo, a ocasião, a época, as colocações verbais, os pronomes. E então, o que acontecia, ou que acontece com isso? Trazemos tudo para os nossos dias, futuralizamos, como se aquilo fosse escrito diretamente para nós. Neste caso aqui, o apóstolo Paulo, ele é bastante claro. A quem ele destina esta epístola, ela não é atemporal, além do tempo, mas uma epístola circunstanciais, destinada diretamente a um povo, diretamente a uma época. Note que na leitura desse texto, o apóstolo Paulo, ele diz de forma bem clara que o Cristo Nazareno, que veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele diz: Cristo morreu por nossos pecados. Pecados, irmãos, era a transgressão da lei. Então, ele veio para todos aqueles que transgrediram a lei. Então ele veio com um propósito, ele veio com uma finalidade. Então era um ensino do apóstolo Paulo para os irmãos naquela época. Os da transição, os que estavam antes da cruz. E alguns que ali viviam ainda debaixo do jugo da lei, do fardo da lei, que por sinal era pesado. Haja vista que ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Porque ele sabia que o fardo, o jugo da lei era pesado. Então, que não tinham a lei para seguir, mas alguns que ali estavam. Então Paulo se refere a estes irmãos, se dirige a esses irmãos. A profecia da ressurreição do Nazareno tinha que se cumprir.
O Cristo Nazareno, ele veio com esse propósito, ele veio com esta finalidade. Ele tinha que morrer, ele tinha que ressuscitar. João Batista, o precursor, disse o quê? Quando apontou para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que ele iria morrer, ele ia derramar o seu sangue precioso para a remissão dos pecados daqueles que viviam debaixo da transgressão, viviam transgredindo a lei, viviam debaixo da lei. Então essa profecia da ressurreição tinha que se cumprir. A profecia era para se cumprir nele. Nele quem? O Nazareno. Como a profecia se cumpriu nele, no Cristo Nazareno. Tudo se cumpriu nele. Baseado nessa passagem e algumas outras, muitos aguardam também a ressurreição. Ou seja, acreditam na ressurreição de mortos. Esses dias, eu preguei uma mensagem sobre o tema Descansando no Seio do Abraão. Muitos aguardam o toque da trombeta de Deus. Aí eu recebi um comentário de uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos, e ele me questionou sobre essa questão. E até pediu que eu não enviasse mais mensagem para ele. Com certeza quase que absoluta, saiu do meu canal e provavelmente tem até incentivado outros a sair, porque eu perdi algumas pessoas no meu canal. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em pregar a verdade. Então, essas pessoas são presas ao sistema religioso. E são pessoas com formação superior. Não são incautos, nem leigos, mas com cursos superiores, pessoas estudadas, mas que quando se refere ao sistema religioso, elas são bitoladas, as mentes são fechadas, eles não querem enxergar, eles ficam presos à tradição religiosa. E a tradição, ela é terrível. Ela não nos faz enxergar, a conhecer a verdade. Por isso que o Cristo disse: conhecereis a verdade, porque só a verdade liberta. O sistema aprisiona, a tradição aprisiona. É por isso que nesses lugares há muitas pessoas lá que dizem assim: eu nasci na Assembleia de Deus e vou morrer na Assembleia de Deus, eu nasci na Batista, vou morrer na Batista, enfim, assim sucessivamente. Eu nasci na Igreja Católica e vou morrer na Igreja Católica. Receberam o ensinamento dos seus avós, dos seus pais, e não querem abrir mão dessa tradição. Eu posso falar com base porque eu também nasci. Eu vivi nos ensinamentos da minha avó, dos meus pais. Foi duro, foi difícil para mim romper com o sistema religioso. Foi muito difícil. Vocês pensam que foi fácil? Não, foi muito difícil. Foram quase 50 anos, só dentro das Assembleias de Deus. E como romper com um sistema desse, onde eu tinha, aspas, pessoas que eu pensava que fossem meus irmãos, meus amigos, que gostavam de verdade de mim. Hoje eu vejo que não, porque muitos viraram as costas para mim. Não me querem mais como amigos, não me querem mais nos seus hall de amizades, nas suas redes sociais. Me tratam com desdém. Na rua finge que não me veem. É terrível. Você quer perder, aspas, amigos? Saia do sistema religioso. Tem um amigo meu, já de mais de 40 anos, ele agora recentemente rompeu com o sistema religioso, é um pastor, e ele vem muito aqui em casa e a gente conversa muito sobre a graça de Deus. E então ele está dizendo para mim: Levi, está difícil, as pessoas estão mudadas comigo no meu trabalho, as pessoas na família,
E as pessoas que se diziam amigos meus já não me tratam mais como antes. Eu falei isso para você, eu te avisei que essas coisas iriam acontecer. Porque as pessoas não querem saber da verdade. Elas querem viver debaixo da tradição, seguindo um sistema religioso dos homens, preceitos dos homens. Vocês lembram que quando Moisés foi ao Egito e retirou o povo de Deus de lá, muitos não quiseram sair, outros saíram, mas no caminho queriam retornar, queriam voltar, se levantaram contra Moisés. Moisés havia tirado eles de lá para levar a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, e no entanto muitos não queriam prosseguir, criticavam duramente Moisés, se revoltaram contra Moisés. Mesmo Deus cuidando deles durante todo o deserto, durante toda a caminhada até Canaã, providenciando comida, providenciando alimentos, água, sustentando eles, guiando eles, mas muitos preferiram voltar para o Egito, e é assim que acontece. Muitos não querem sair de lá, elas querem continuar presas a esses lugares, servindo a homens, tendo homens como cabeça, como seus líderes. Essas coisas, você que viveu lá, sabe disso, você que está vivendo lá, você sabe disso, que é assim. Elas têm medo, sabe por quê? Porque impõem sobre estas pessoas terror, pavor. Tudo lá lhes diz, cuidado, obedece o seu pastor em tudo, cuidado, se você não obedecer tu vai para o inferno, cuidado, Deus vai pesar a mão sobre você. E aí, às vezes, as pessoas estão passando por um problema, seja ele na área que for, e então, esses líderes dizem para elas, olha o que você está passando, jogam assim, lá do púlpito, né? E as pessoas que estão ali, algumas delas enquadradas nesse contexto, então elas, realmente eles estão certos, é verdade, eu estou passando por isso, porque eu agi assim, porque eu fiz assim, ou porque eu não estou fazendo assim como eles querem. Você é um abençoado, você é filho de Deus, você é um eleito, um predestinado. Rompa com os homens, procura servir somente a Deus, ser guiado e dirigido somente pelo Espírito Santo de Deus. Experimente a graça de Deus na sua vida, experimente esse favor de Deus, ande por fé, guiado e dirigido por Ele. Você vai ver como muitas coisas que você faz ou que você está fazendo, você vai ver que você não vai mais fazer, porque é Ele na direção da sua vida. Você não tem mais que prestar conta a homem nenhum. Você é guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, o apóstolo da graça, escrevendo aos Romanos, ele disse isso. Os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Vocês percebem que em todas as minhas mensagens eu cito isso, eu falo isso. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus, que conhece o Pai, ele tem que ser, ele não precisa, ele tem que ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele é Filho de Deus. Então, voltando, então todas as profecias se cumpriram nele. Nele quem? No Nazareno. Então, queridos, com a leitura desse texto e de alguns outros, muitos acreditam na ressurreição e esperam a ressurreição dos mortos. Confundem a vida nossa com a vida de Jesus de Nazaré. Eles querem viver como o Cristo Nazareno viveu, não sendo judeu. Porque nós não somos judeus. Nós não nascemos debaixo da lei. A lei não foi para nós. Jesus Nazareno, nascido de mulher, ele era judeu. E então, hoje, nesses lugares, eles ensinam as pessoas a viverem como judeus. Porque eles ensinam as pessoas a viverem como Cristo Nazareno viveu. E eu não conseguia lá dentro enxergar isso. Eu também seguia e procurava fazer tudo aquilo. Eu não conseguia, como muitos não conseguem. Eu procurava fazer aquilo que o Cristo Nazareno fazia.
Os judeus que nasceram debaixo da lei, que tinham a lei para obedecer, eles não conseguiram. Eles tentavam, mas não conseguiam. Nenhum judeu conseguiu cumprir as 613 leis do Torá. Nenhum judeu conseguiu. Foi preciso que o verbo se fizesse carne e viesse e habitasse entre eles, para que a lei pudesse ser cumprida nele, assim como se cumpriu até o fim dos seus dias. E ao morrer, ele diz, tudo está consumado. E que pelo fato dele ter ressuscitado, assim as pessoas acreditam, vai acontecer conosco também. Porque se elas procuram fazer tudo aquilo que o Cristo Nazareno fez, como judeu que era, e assim como se cumpriu nele a profecia da sua morte e da ressurreição, então as pessoas também acreditam que vai acontecer com elas, que elas vão morrer, como muitos morreram, e estão aguardando a ressurreição. Esse moço mesmo, ele ficou uma fera, porque ele espera a ressurreição dos mortos. E isso não vai acontecer, assim como um dia eu criei, assim como muitos creem. Ouça a minha última mensagem, descansando no seio de Abraão, aguardando o ressoar da trombeta. Esquece eles que Jesus foi o cumprimento de todas as coisas. Tudo tinha que se cumprir nele, irmão. Como se cumpriu nele. Nele quem? No Cristo Nazareno. O que vai acontecer conosco é que o nosso espírito, assim que morremos, deixará esse corpo carnal e voltará para o Pai dos Espíritos, porque Deus é o Pai dos Espíritos e não da carne. Ele não nos conhece na carne. A sua palavra diz que a carne para nada presta. Imagina, meu irmão, se ele te visse na carne. Imagine, para um pouco. Pare um pouco e raciocine. Se ele te visse na carne, ele te vê no espírito, porque ele é o Pai dos Espíritos. Vamos ver o que diz em João capítulo 7, versículo 9. Deixará este corpo carnal, o espírito nosso, e voltará para o Pai dos Espíritos. E a carne, como diz lá em Jó 7:9, ela voltará para a sepultura, para o lugar dos mortos, e de lá nunca mais vai subir. Nunca mais vai subir. E você quer acreditar que um dia você vai ressuscitar? Está escrito em Jó 7, capítulo 7, versículo 9, acerca da carne. Ela voltará para o lugar dos mortos, para a sepultura, para o inferno, e de lá nunca mais vai subir. Aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Jó 7:9. Leia lá. Como eu disse no início, eles pegam outros trechos fora de um contexto, outros textos fora de um contexto, para justificar a ressurreição dos mortos. Corpo e alma. A alma é sentimento. As emoções. Então, enquanto estamos vivos, nós temos sentimentos, temos emoções. É isso que acontece com as pessoas, é isso que acontece com cada um de nós. A alma é sentimento, é emoções. Mas isso tudo acaba por ocasião da nossa morte. Isso acaba, isso tem um fim, isso tem um término. Eu sei que eu sou chamado de herege, de desviado, de desigrejado,
de que vou para o inferno porque eu prego essa verdade. Eles querem que eu continue acreditando na ressurreição dos mortos como eles acreditam. Não haverá arrebatamento de carne, e sim do Espírito. É o Espírito que é arrebatado assim que você morre, porque Deus é Pai dos Espíritos. Quando Paulo escreve aqui aos Coríntios, como ele também escreve lá aos irmãos de Tessalônica, a respeito da ressurreição, Paulo acreditava que ele estaria vivo no dia do juízo. Que juízo é esse? Não este juízo que os crentes esperam que vai ainda acontecer, mas o juízo que viria sobre eles no ano 70, como veio. Então Paulo acreditava que ele estaria vivo no dia do juízo. Ele acreditava que ele seria transformado. Por isso que eles se referem, quando ele escreve lá na sua carta aos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a respeito daqueles que morrem, daqueles que dormem. Mas Paulo morreu antes desse dia. Por isso que lá ele faz menção. Nós, os que estarmos vivos, essa é a referência que ele faz. Ele esperava, ele acreditava que no dia desse juízo ele estaria vivo. Sabe, querido, o único que estaria vivo seria João. Como o próprio Cristo Nazareno se referiu. Dos apóstolos, João seria o único que estaria vivo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo se incluía nisso. Ele estava dizendo aos irmãos ali em Corinto. O destinatário era os irmãos de Corinto. O remetente era Paulo, o apóstolo do Evangelho da graça de Deus. Você sabe o que é remetente? Você sabe o que é destinatário? Há 40 anos atrás era natural a gente ir ao correio e colocar uma carta, remeter essa carta a alguém. Ela era direcionada, aquela carta só servia para aquela pessoa que recebia. E ela começava então a ler do início, para que ela pudesse entender todo o teor daquela carta. E assim é a Bíblia. É por isso que gera toda essa confusão. Lá em Malaquias capítulo 3, acerca dos dízimos, eles leem a partir do versículo 10. Aí fica subentendido ali que o dízimo é para todos. Mas se eles lerem lá do início, eles vão ver que era direcionado aos filhos de Jacó. Como a ceia, esse cerimonial que é realizado dentro desses lugares, eles começam a ler a partir do versículo 23 de 1 Coríntios capítulo 11. Leia lá antes. Uma carta, para ser entendida e compreendida, precisa ser leia do início, não do meio. Aí você vai entender que Paulo não estava mandando ninguém realizar Páscoa. Pelo contrário, Paulo estava repreendendo aqueles ali em Coríntios que estavam fazendo aquilo como se fosse ceia. E quando ele fala acerca do que ele recebeu do Senhor, ele não era um dos 12, ele não estava lá, mas ele recebeu diretamente do Senhor esse entendimento acerca da última Páscoa. E ele estava então dizendo o que na verdade era Páscoa, como se realizava a Páscoa e o porquê da celebração da última Páscoa. Mas não, eles trazem para os dias de hoje, e então uma vez por mês eles se reúnem e ali eles realizam a tal ceia, trazendo a memória do Cristo que está vivo. Memória se traz de quem está morto.
Porque Cristo ressuscitou, é o Cristo ressuscitado, é o Cristo ressurreto. Ele está vivo e vivo para todo sempre. Paulo fala aqui no versículo 52 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que ao ressoar a última trombeta, essa trombeta ela já tocou no período do juízo do Senhor. Ela já tocou. Quando ele fala ao ressoar da trombeta, é porque alguns poucos anos daqueles dias em que ele escreveu, daqueles dias em que ele se dirigiu aos irmãos de Corinto, essa trombeta iria soar, como lá em Apocalipse, João também fala dessa última trombeta, da sétima trombeta. Essa trombeta, ela já tocou no período do juízo do Senhor, que foi nos 3 anos e meio, que eles futuralizam, mais ou menos no ano 66 a 70. A religião espera essa última trombeta. Os religiosos aguardam o tocar, o ressoar dessa última trombeta. Creem que ainda não tocou. Eles acreditam que ela ainda vai tocar. Porque eles acreditam no arrebatamento coletivo. Eles acreditam na ressurreição dos mortos. Eles acreditam que as pessoas terão os seus corpos, esse corpo carnal, essa carne que para nada presta, que com 3, 4 dias, os bichos já começam a comer quando as pessoas morrem. Se abrir daqui 20, 30, 40 dias, vai ver o corpo todo comido, todo cheio de bichos. E as pessoas estão aguardando a ressurreição desse corpo, da carne. Porque Paulo falou ao ressoar a última trombeta entre os anos 50 e a 62. Veja o que diz o Apocalipse, no capítulo 11 de Apocalipse. O problema dessas pessoas é que elas não têm paciência de escutar o vídeo até o final. Elas não lêem Bíblia, elas não examinam as Escrituras. Tudo nosso é fundamentado, nós não estamos inventando nada, nós não estamos criando uma nova religião, uma nova seita, não, um novo evangelho, não. Capítulo 11, do versículo 15 ao 17, diz assim: o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam... O 7º anjo tocou a sua trombeta, passado, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque tomaste o teu grande poder e reinado. E então, João fala isso durante o juízo de Deus. João estava exilado na ilha de Pátimo. E o que ele escreve são as 7 igrejas da Ásia, alertando a eles que o juízo de Deus iria acontecer, que o juízo de Deus estava por vir, como o juízo de Deus veio sobre eles. Então esse 7º anjo aqui de Apocalipse tocou, é passado. Quero perguntar aos religiosos: a trombeta tocou ou não tocou? Não critica pelo tema, não. Assista a mensagem até o final. Leia os textos bíblicos, respeitando o tempo verbal, as colocações, o remetente, o destinatário. Começa a ler o Apocalipse do capítulo 1 e você vai ver a quem tudo quanto ali está escrito foi dirigido. Mas é a escatologia. Eles futuralizam tudo para um tempo que veio, que está por vir e que virá. Tocou ou não tocou na trombeta? Por que você acredita que Jesus ainda vai voltar? Por que você acredita que Jesus ainda virá? Se ele já veio sobre as nuvens em juízo sobre Israel.
Por que você acredita que a trombeta soará? Por que você acredita? Os livros que vocês chamam de evangelhos históricos, tudo ali foi escrito para aquele tempo, para aquela época, direcionado àqueles que viviam transgredindo a lei nos dias do Cristo Nazareno, porque foi para isto que ele veio salvar e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está escrito ou não está escrito? Tudo isto aqui em Apocalipse, que é considerado um jornal velho, e eu vou ser criticado, meu Deus do céu. Os religiosos, Deus tem misericórdia do irmão Levi, perdeu a noção, perdeu o juízo, porque é assim que alguns deles falam, chega ao meu ouvido. O que está acontecendo com o irmão Levi? Ele perdeu o juízo, ele está indo na contramão. Sim, eu estou indo no contramão, na contramão do sistema religioso. Eu estou indo na contramão dos preceitos dos homens, daquilo que os homens querem que os filhos de Deus façam. Eu estou indo, sim, na contramão. Querido, aqui está no contexto de Coríntios e Tessalonicenses acerca da ressurreição. Religiosos, Deus está no nosso espírito. O nosso espírito é o templo da habitação de Deus, da morada de Deus. A ressurreição não será dos mortos, como ensina a religião. A ressurreição não será dos mortos, como ensina a religião, mas sim a volta do Espírito para o Pai dos Espíritos. A volta do nosso Espírito, Pai, para o Pai dos Espíritos. E não haverá, então, ressurreição dos mortos. Você morreu, tudo isso acabou. Tudo isso acabou, você volta ao pó da terra. E nunca mais de lá vai subir. Jó 7:9. Está escrito. Vai contestar isto. Em Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Diz assim: E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Volta o Espírito para o Pai dos Espíritos. Isso aconteceu no ano 70. Como também em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 52 ao 56, isso aconteceu no ano 70. Apocalipse 21:3, 1 Coríntios 15, 52 a 56, Tessalonicenses 4. Antes de Jesus vir, queridos, os espíritos ficavam retidos no Sheol, ou Hades. Eles ficavam retidos lá. Os espíritos ficavam retidos no corpo. E então, Pedro e Paulo falavam de ressurreição como a de Jesus. Porque Jesus morreu e ressuscitou. E depois ele apareceu a muitos, como eu li lá no início. A Cefas, a mais de 500 irmãos, a todos os apóstolos, inclusive a Paulo. E então, quando Pedro e Paulo falavam da ressurreição como a de Jesus, que eles pensavam que iria acontecer os mesmos com eles, que voltou na forma corpórea e ficou ainda 40 dias com eles, eles acreditavam que assim também iria acontecer com eles. Mas como eu disse lá no início da mensagem, essas profecias era para se cumprir no Nazareno, como se cumpriu. Essas profecias tinham que se cumprir nele, o Nazareno.
Apenas nele tudo tinha que se cumprir. Todas essas coisas tinham que se cumprir na vida do Cristo Nazareno, porque foi o cumprimento nele de todas as coisas. Todas as coisas se cumpriram nele, no Cristo Nazareno. Mas só que os religiosos querem que todas essas coisas se cumpram, e nós também. Eles esquecem que todas essas coisas foram direcionadas ao Cristo Nazareno. E assim, tal como foi direcionada nele, se cumpriu nele. Então, Pedro e Paulo, eles acreditavam, eles falavam de ressurreição como a de Jesus. Porque Jesus ressuscitou em forma corpórea e ficou 40 dias com eles. Fica aí esta palavra para você refletir, para você estudar. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Portanto, o arrebatamento foi a ressurreição dos mortos no ano 70. Isso já aconteceu. Como disse, o espírito ficava retido no corpo. E quando ele ressuscita, ele desce às profundezas para de lá libertar os cativos que estavam em prisão, aqueles espíritos que ficaram retidos no corpo. E, portanto, depois da cruz, o que acontece? Não haverá ressurreição dos mortos. Ninguém vai ressuscitar. Não haverá arrebatamento da igreja com a ressurreição dos mortos. Que eles acham que quando a pessoa morre, está no seio de Abraão. Está num lugar, numa antessala do céu. Como aqueles que são chamados de injustos por eles, de ímpios por eles, estão também numa recepção, numa antessala do inferno, aguardando o juízo que virá sobre eles, aspas, né? Segundo a religião, para que eles sejam lançados definitivamente no lago de fogo e ali queime para sempre, porque é assim que eles ensinam: um inferno, um diabo que levará os ímpios, os injustos para lá. E aqueles que em vida fizeram coisas boas, que aceitaram Jesus como Salvador, esses estão nessa antessala, no paraíso, junto ao seio de Abraão. Ouça a mensagem que eu preguei sobre a parábola do rico e de Lázaro. Você vai entender e você vai compreender. Então, queridos, o arrebatamento foi a ressurreição dos mortos nos anos 70. É tudo isso que você precisa saber sobre a ressurreição dos mortos. Não haverá ressurreição dos mortos. Eu não vou ressuscitar. Você não vai ressuscitar. Nenhum dos nossos que morreram em Cristo vão ressuscitar. Eles já estão com o Pai dos Espíritos, porque é o Espírito que volta para o Pai dos Espíritos, e não isso que aqui está. Não há necessidade desse corpo ressuscitar. Esse ensinamento, como Paulo e Pedro faziam menção, é porque eles esperavam que nesse juízo que veio sobre eles, eles fossem também ressuscitar, porque eles estavam fitos no Nazareno, assim como hoje a religião, ela traz tudo do Cristo Nazareno para dentro desses lugares, e querem que os seus membros, que os seus fiéis, façam tudo aquilo que o Cristo Nazareno fez. Nós devemos crer em tudo quanto ele fez. Nós devemos crer que ele veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós devemos crer que ele morreu pelos pecados, porque pecado era transgressão da lei. E os judeus viviam debaixo da transgressão da lei, viviam debaixo do pecado, e eles precisavam serem libertos. E assim, o Verbo se fez carne, veio e habitou entre eles. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Somos um abençoado. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.